Ontem, Lionel Messi se tornou o maior assistente da história do futebol de seleções, pois chegou a 60 assistências vestindo a camisa da Argentina, superando Neymar, que tem 58 pelo Brasil, e Donovan, que tem 58 pelos Estados Unidos. Os hermanos golearam Porto Rico por 6-0 em amistoso lá em Miami, e mesmo sem ter balançado as redes, Messi foi um dos destaques, dando passes para os gols de Montiel e Lautaro Martinez. Os outros gols foram marcados por Alexis McAllister 2 vezes, um contra de Echeverria e mais um de Lautaro. Ao todo, em sua carreira, Messi soma 398 assistências e está apenas a 2 de chegar à incrível marca de 400 passes para gol, somando clube e seleção. Meus amigos, Messi batendo mais um recorde, e vale a pena lembrar, né, que o Donovan não joga mais futebol, tá aposentado, e o Neymar ainda tem chance de igualar esse recorde, né, do Messi, se o Neymar voltar a ser convocado para a seleção brasileira e também der passes para gol. O Messi também anunciou ontem a criação da Messi Cup, que é um torneio sub-16 que será sediado em Miami no mês de dezembro. Os 8 clubes participantes são os seguintes: Manchester City, Atlético de Madrid, River Plate, Internazionale, Chelsea, Barcelona, Inter Miami e Newell's Old Boys. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora falar sobre o Internacional, que tá querendo um jogador do Palmeiras e também um jogador lá da equipe do Corinthians. Fabrício Bruno falou aí com a imprensa após o desastroso jogo de ontem contra o Japão. Bora falar sobre Neymar, que poderia parar no futebol italiano em 2026, e também vou te contar várias outras coisas interessantes. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Fabrício Bruno foi o destaque negativo do jogo de ontem da seleção brasileira, entregando o primeiro gol do Japão e ainda marcando contra o gol de empate minutos depois. Após a partida, o zagueiro chorou bastante e em entrevista falou o seguinte: um lance de infelicidade minha, gostaria de pedir desculpas, ressaltar que não me define como jogador, o pé de apoio ficou longe, acabei ficando sem força, erro meu, assumo responsabilidade e peço desculpa ao torcedor brasileiro. Até a Copa do Mundo tem muito tempo, um erro não vai me definir como jogador. Talvez possam querer me rotular, me criticar, faz parte do processo, mas me definir por 45 minutos um lance é impossível. Peço para que as pessoas não sejam covardes a ponto de me crucificar por um erro. Meus amigos, Fabrício Bruno tá pedindo aí pra que ninguém crucifique ele, que o pessoal não seja covarde de fazer isso, hein? Nas redes sociais, boa parte acredita que ele já perdeu, né, a chance de estar na Copa do Mundo de 2026, e tem gente que defende que ele ainda merece mais uma chance. Lembrando que teremos data FIFA ainda em novembro e também data FIFA em março do ano que vem. Eu queria lembrar um outro caso também de um zagueiro que acabou se ferrando, né, quando foi convocado, que foi o Murilo, quando defendeu a seleção brasileira contra a Argentina, acabou cometendo ali alguns erros, né, e foi queimado. Só que, na minha opinião, o Murilo merecia mais uma chance, tá? O Murilo ainda é jovem e vem se destacando bastante pela equipe do Nottingham Forest. Não é segredo pra ninguém, desde que ele chegou lá, ele é sim um dos destaques quando o assunto é zaga lá no campeonato inglês. Inclusive, né, não é à toa que Bayern de Munique, Chelsea e outros gigantes querem a contratação do Murilo. Na tua opinião, Murilo não merecia mais uma chance na seleção brasileira, por exemplo, nessa data FIFA de novembro? E também comente aí sobre a fala de Fabrício Bruno. A ESPN Brasil informou que o Internacional está de olho em Everton, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro desse ano. E caso o clube perceba que ele realmente vai embora, uma proposta deve chegar em suas mãos. Por enquanto, o Colorado
Galo ainda discute internamente se vai mesmo investir num goleiro pro ano que vem, mas caso resolva fazer isso, o Everton é o alvo número 1. No entanto, a intenção do goleiro de 37 anos é se aposentar no Palmeiras, e ele segue aguardando uma proposta de renovação. Outro alvo do Colorado para 2026 é Carrilho do Corinthians. O nome foi pedido por Ramon Dias e Emiliano Dias, porém o clube paulista não tem interesse em negociá-lo e só considera uma saída se o próprio jogador manifestar o interesse. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te informar em relação às últimas notícias desse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, Portugal ficou apenas no empate em 2-2 com a Hungria. Cristiano Ronaldo marcou os 2 gols e assim se isolou como o maior artilheiro da história das eliminatórias para a Copa do Mundo, tendo 41 gols em 51 jogos. Espanha venceu a Bulgária por 4-0, com direito a 2 gols de Merino, mais um de Oyarzabal e um contra de Chernev. A Inglaterra selou a sua classificação para o Mundial de 2026 ao golear ontem por 5-0 a Letônia, com gols de Anthony Gordon, um contra de Tony Seves, um de Eberechi Eze e mais 2 de Harry Kane. Itália conseguiu um respiro na briga pela vaga ao vencer Israel por 3-0. Matteo Retegui marcou 2 vezes e o outro gol foi de Gianluca Mancini. Turquia também segue na briga por uma vaga, pois ontem venceu por 4-1 a Geórgia, com gols de Kenan Yildiz, Akgün e mais 2 de Demiral. Sérvia tá atrás da vaga para repescagem, e isso é porque ontem eles venceram Andorra por 3-1. Garcia Gonzalez marcou contra, Vlahovic e Mitrovic foram os autores dos outros gols. Ontem também carimbaram as suas vagas na Copa do Mundo as seleções da África do Sul, Catar, Arábia Saudita, Costa do Marfim e Senegal. Com o fim desta data FIFA, já temos aí 28 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 e, portanto, ainda restam mais 20 vagas. Até esse momento, as seleções classificadas são as seguintes: Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Japão, Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Arábia Saudita, Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim, Senegal, Nova Zelândia e Inglaterra. Os Glazers voltaram a cogitar uma venda do Manchester United e estariam exigindo cerca de 5 bilhões de libras pelo clube. Isso daí foi informado pelo jornalista Chris Wheeler do Daily Mail. Ele ainda completou dizendo que um consórcio sediado lá nos Emirados Árabes já estaria considerando fazer uma oferta, e também eles teriam abordado alguns ex-jogadores do clube para se juntarem a eles como embaixadores. Lembrando a vocês que a proposta anterior para a compra do clube foi feita pelo Sheikh Yassin Al Thani, e ela foi de 4 bilhões e meio de libras. Completando sobre o Manchester United, a ESPN informou que Casemiro já foi avisado que pode receber uma renovação de contrato nos próximos meses, porém ele terá que aceitar um baita corte salarial, já que o clube não quer continuar arcando com os 345 mil libras que ele ganha por semana. Então, caso Casemiro não tope, esse drástico corte salarial para renovar o contrato, ele deve ficar livre no mercado após o fim dessa temporada. E não é segredo para ninguém que a Arábia Saudita quer contratá-lo pagando um belo valor ao volante. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Mas em relação a essa possível venda lá do Manchester United, o que vocês acham desse preço colocado pelos Glazers? 5 bilhões de libras pelo clube. Comenta Neymar está em fim de contrato com o Santos e seu nome voltou a ser especulado no futebol europeu. Isso é porque o seu agente Pini Zahavi quer levá-lo ao futebol italiano. Lembrando que no meio do ano o brasileiro foi oferecido ao Napoli e também à Inter de Milão. Porém, na época, ambos os clubes preferiram não avançar com uma proposta por conta das preocupações médicas em relação ao jogador. O Sport Mediaset, lá da Itália, informou que Pini Zahavi deve
novamente oferecer Neymar aos dois clubes italianos, pois o empresário quer aproveitar a boa relação que tem tanto com o Napoli como a Inter de Milão para tentar dar uma nova chance a Neymar num grande clube europeu antes da Copa do Mundo. Os dois times italianos estariam aí analisando com calma essa possibilidade e vão observar de perto para ver como é que o Neymar vai sair nessa reta final de ano. Mas a questão que fica é a seguinte: vocês acham que o Neymar ainda tem condições de competir em alto nível lá no futebol europeu, jogando talvez pelo Napoli ou pela Inter de Milão? Lembrando que já faz um bom tempo que ele vem convivendo com inúmeras lesões e por isso ele não consegue uma boa sequência de jogos. Tanto é que não tá conseguindo nem ser convocado para a seleção brasileira. Ele quer jogar a Copa de 2026 e vamos ver se ele vai conseguir, né, afastar essas lesões. Você queria ver o Neymar de volta lá na Europa, talvez jogando o campeonato italiano? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta quarta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.